Olá pessoal, como vão? Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo esteja se cuidando. É importante isso aqui, então, para a gente variar um pouquinho, para não ficar na leitura, e vocês fizeram várias atividades até mais complicadinhas, mais tensas, né? Então, mais elaboradas, então, dá uma variada um pouquinho, gravar uma videoaula aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho do tema de hoje, que é um prosseguimento de um pouquinho do tema da aula anterior, que é o choque de civilizações. E dando prosseguimento, assim, pensar um pouquinho sobre esse conceito, que vai também se conectar um pouquinho, não exatamente diretamente, né, mas vai fazer uma certa oposição ao tema da próxima aula. A intenção é que essas aulas tenham no máximo de 15 a 20 minutos, né, que não seja um negócio muito extenso. E depois tem atividade. A apresentação de slides aqui ela vai estar disponível tanto no canal do YouTube, que vai hospedar esse vídeo, como também no blog, na parte de baixo. E também fica a forma de comunicação também, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aqui, não deixe de tirar suas dúvidas e vão fazendo as atividades, tá ok? Então, quando a gente fala do choque de civilizações, temos que primeiro entender o que é isso, né? Então, esse conceito, ele foi criado mais para explicar algumas tensões, não estamos pensando necessariamente em conflito armado, estamos pensando também em alguns aspectos de tensão política mesmo, atritos, né? A gente vê alguns exemplos hoje em dia, sim, mas foi um pouquinho diferente na época que foi criado, né? O primeiro conceito disso veio na década de 60, já faz bastante tempo, né, tudo. Mas assim, o grosso mesmo, assim, a definição mesmo, veio agora, na década de 90, né, perto de 30 anos já, em que, por Samuel Huntington, que é um especialista nessa área, tudo, então, em que eles, para expor a ordenação mundial depois da Guerra Fria, porque você tinha divisão lá de primeiro, segundo e terceiro mundo, que tinha duas centralidades e meio que mudou isso. Você não tinha mais centralidades, mas você também não tinha espaços homogêneos. E aí dentro desse conceito você tem fatos históricos, culturais, né, não apenas religiosos, mas todos os aspectos, e também a própria localização, a própria construção étnica do povo, né? Então você tem aqui 9 civilizações: ocidental, latino-americana, africana, islâmica, budista, cínica. Esse aqui, cínica, gente, é de que tem a ver com o povo chinês, não necessariamente com não gente que adora um cinismo, né? Então, mas enfim, ortodoxa, japonesa e hindu. Assim, obviamente, a maioria delas aqui tem nomes de religiões, de culturas, então a gente pode falar um pouquinho delas aqui. Então, o que é ocidental é o que a gente conhece, assim, vamos olhar aqui o mapa, que a gente vai poder ver a maioria delas e também algumas outras dissidências aqui que eu vou explicar. Então, a ocidental basicamente constitui na maior parte da Europa, na Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, além de Austrália e Nova Zelândia, assim, no principal. Por quê? Porque é a civilização ocidental que a gente conhece, né? Então, quando a gente trata civilização cristã ocidental, né? Então, que a gente acaba tendo esse contato maior. Quando você tem, então, assim, a gente pensa assim, você tem algumas diferenciações, e aí que começa o negócio. A civilização latino-americana, ela foi colonizada pelos países europeus, né? Então a região da América Latina. Porém, contam como diferenciada a relação com os povos nativos, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, com os indígenas, que a gente já conversou no ano passado sobre isso, e que no caso estamos falando não de uma mistura tão presente, mas a gente tem muita influência de vários hábitos, costumes que vêm do povo indígena. Já em outros países, isso já está mais enraizado na sociedade, ou seja, a origem deles ela acaba sendo mais presente. Então, por exemplo, nos povos astecas no México, dos povos incas no Peru e na Bolívia. Os maias tem um pouquinho disso ainda no sul do México e países como a Guatemala, Honduras, né? Enfim, mas não é já tão presente. Aí você tem a civilização africana, que basicamente representa os povos da África Negra, né? Então, assim,
Então você vai colocar todos eles dentro de um mesmo pote e vai dizer que é a civilização africana. Não importa se eles têm, se eles são amigos, se a característica é igual. Isso é um ponto que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Já a civilização islâmica, você vai compreender basicamente os países do mundo árabe, apesar de árabe e islâmico serem um pouco diferentes, e também alguns países da Ásia Central e os países do norte da África que tem a maioria da sua população adepta do islamismo, né, que são muçulmanos. Então, você vai encontrar essas características. Aí vamos lá. A civilização budista você vai colocar basicamente nações do Sudeste Asiático, além da Mongólia. Então, você vai ter, você vai ter a Tailândia, você vai ter o principal país é a Tailândia, assim, né? Você vai ter algumas partes da China também, casos, por exemplo, do Tibete, mas na divisão aqui que nós temos, você vai encontrar apenas mesmo países. Você não vai ter divisão, até porque isso vai ter um ponto até de crítica dessa política, né? Então, a civilização cínica basicamente representa a China, as Coreias e o Vietnã, que tem uma relação cultural muito próxima, né? E aí você vai ter essas similaridades. Então isso vai ficar presente. Já a civilização ortodoxa representa basicamente a Grécia, os países do leste europeu, com muita influência da Rússia, né? Então, que é religião ortodoxa, tudo mais. Então você vai ter um aspecto religioso que vai juntar, que vai agrupar esses países. E a japonesa, que representa o Japão por causa da cultura japonesa, que seria do shintoísmo, né, a religião deles, né, das características lá, e acabam se destacando. E a civilização hindu, que vai agrupar a Índia e a região ali deles, ali onde eles têm onde o hinduísmo é muito forte, né? Então, as características, né? Então, e aqui no mapa você tem a divisão dessas civilizações com alguns adendos. Então, por exemplo, aqui você tem um primeiro adendo que já difere um pouquinho, que são as colônias britânicas, pelo menos as da América, né, que estão destacadas aqui com essa cor um pouquinho mais clara. Então você tem aqui a Guiana e também algumas aqui no Caribe, que em tese não são da América Latina por fatores culturais, mas que tem as mesmas características da América Latina, então acabam sendo agrupadas aqui também. Outro caso, por exemplo, a Turquia, que está destacado aqui. A Turquia, ela tem muita influência, ela é muçulmana e tudo mais, porém, culturalmente já tem algumas diferenças com relação ao povo árabe, né? Então, coube aqui para o autor colocar isso em destaque. Aí você também tem a Etiópia, e aqui alguns lugares assim, que vão se complementando, que tem algumas peculiaridades diferentes, mas que no fim das contas acabam se agrupando em uma civilização ou outra. E aí a gente chega no ponto dos problemas da classificação por civilizações. Porque, basicamente, trata como se o mundo fosse parado, né? Porque cada civilização estaria num determinado espaço, e pensar que o mundo hoje é dinâmico, todo mundo circulando para lá e para cá, ou seja, com a circulação sendo facilitada, os povos. Então, você, por exemplo, nesse primeiro item aqui, você já descartaria, por exemplo, que a diversidade que tem no Brasil, né? Então, por exemplo, você tem aqui diversos povos, diversas origens, mesmo tribos indígenas são diferentes, né? Então você tem características, até mesmo população. A população que você encontra no sul é completamente diferente da população que você encontra no nordeste do país. Mesma coisa aqui no sudeste e outros pontos. Além disso, você também não tem as diferenças étnicas que dentro do mesmo território, do que seria a mesma civilização. Na África, por exemplo, você tem centenas de povos diferentes que estão dentro do mesmo país. E povos que nem sempre se dão bem. E isso vai complicar a situação, né? Então fica estranho você colocar eles dentro de um mesmo bolo, sendo que no fim das contas, eles não se gostam, eles não se dão. Eles não têm nada a ver um com o outro. E isso, por fim das contas, acaba sendo uma ideia generalista e preconceituosa. O que não ajuda em nada nesse estudo, né? Então por isso que ela tem um problema. Mas ela acaba sendo importante antes de você pensar, então por que está passando isso se ela tem esse monte de problemas? Porque é uma forma de classificar, então
acaba tendo um aspecto geopolítico, e ela, como eu mencionei lá no começo, ela foi usada para justificar alguns conflitos entre o mundo ocidental e o mundo oriental, né? Então assim, um exemplo bem claro disso é nesse próximo slide, é o conflito entre o Ocidente e o Irã. Porque, por que que acontece? Por que que o mundo ocidental, vamos dizer assim, os Estados Unidos, tem treta com o islamismo, né? Então, ou seja, tem com os povos árabes, teve lá, assim, isso foi uma coisa mais recente, mas houve com outras localidades também no passado, você teve, enfim. Porque basicamente é a intolerância de ambos, né? Do mesmo jeito que você chega lá nos Estados Unidos, chega lá mandando, querendo intervir, ordenando, mandando em tudo, você tem também os países lá querendo impor o seu jeito de viver, tudo mais, e não aceitando que os outros vivam de maneira diferente. E isso acaba sendo um problema, uma coisa mais complicada, séria, e, e vai gerar problemas, né? Então, você tem milhares de anos de ter conflitos, eles são visíveis de maneiras diferentes, ocorrem resultados diferentes, mas no fim das contas ele vai acontecendo há muito tempo. Seja, e vão mudando quem são os protagonistas desse conflito. Então, atualmente são os Estados Unidos, com algum país, mas antigamente você tinha lá o Império Romano, você tinha tropas diferentes e tudo mais, porque cada um tem uma visão de mundo diferente. Mas os casos atuais foram inflamados pelos ataques às Torres Gêmeas e pela guerra do Iraque, né? Pelo menos a mais recente. O ataque às Torres Gêmeas ocorreu em 2001, né? Então, assim, sendo os prédios do World Trade Center, que é aqueles dois prédios altos em Nova York, eram bem grandes, tudo. E e também o prédio do Pentágono, né? Então, no dia 11 de setembro. O Pentágono é onde fica as Forças Armadas dos Estados Unidos, ou seja, é a sede das Forças Armadas. Tem algumas fotos aqui, já vou mostrar, que são prédios imensos, que é um prédio imenso e tudo mais. E assim, e obviamente não foi por acaso. O símbolo, eles representam símbolos tanto do poder econômico, que é o World Trade Center, que era um prédio de escritórios, shopping centers, mais salas comerciais, então, ou seja, locais de negócios, que era onde basicamente a economia americana funcionava. E também o Pentágono, que no caso era onde ficavam os militares, então tinha uma simbologia muito importante. Sendo assim a desculpa para a guerra contra o terrorismo, né? Então no caso aqui as fotos, só para vocês terem, já faz bastante tempo, talvez vocês nem se lembrem direito disso daqui, mas no caso, se vocês pesquisarem na internet e tudo mais, vocês vão encontrar então imagens. Então o que aconteceu? Claro, você já tem fotos já da primeira torre em chamas, né? Então, e aqui você vê o avião que se colidiu com a segunda. Então houve esse impacto e depois, devido ao calor, a tensão, tudo, os dois prédios caíram. Então eles desabaram, um monte de gente acabou morreram cerca de 3 mil pessoas só aqui, tanto dos dois aviões que foram sequestrados, como também de bombeiros, pessoas que estavam nos prédios que não conseguiam descer, porque nas torres, nos andares mais altos das torres, né, você teve os acessos bloqueados, porque ninguém vai pegar elevador numa situação dessa, né? Qualquer situação de perigo, provavelmente deve ter cortado a luz e tudo mais. Então as pessoas, e também o calor incessante, os estragos que causou. Então acabaram morrendo cerca de 3 mil pessoas, é o que se estima, né? Só nessa parte. E do Pentágono, vocês verem aqui o prédio, vocês verem o tamanho do prédio e o avião aqui. Ele tem vários setores internos, então, ou seja, é como se fossem 5 prédios internos formando aqui esse pentágono. Então, ou seja, o estrago que causou foi mínimo. Acabou não se chamando atenção, tudo mais. Acabou chamando muito mais atenção o World Trade Center porque era muito mais fácil de ver, né? E aí, com isso, os Estados Unidos bloqueou o espaço aéreo do país no dia, fechou. E só que tinha um avião ainda voando. E não se sabia se esse avião tinha ou não terroristas. Porque todos os aviões tinham que baixar. Não poderia passar um avião no território dos Estados Unidos. Se você pegar os aplicativos que você consegue ver aviões, você vê que praticamente você não vê o território dos Estados Unidos, só vê avião circulando. Devido à grande quantidade, mesmo em tempos de pandemia. Só que naquele dia, parou tudo. Não tinha avião nenhum circulando.
Só que tinha um avião ainda no ar, e aí a Força Aérea, os caças, né, chegaram lá e abateram esse avião. Se tinha ou não rebeldes, terroristas, ninguém sabe. Pelo menos nada foi dito. E aí isso abriu o precedente para a guerra do terrorismo, que teve operações no Afeganistão naquele mesmo ano, atrás do Osama Bin Laden, e depois serviu como desculpa para a guerra do Iraque em 2003, que no caso pode se chamar de Segunda Guerra do Golfo, porque teve a Guerra do Golfo nos anos 90, na década de 90, que no caso envolvia o ditador Saddam Hussein, naquela ocasião, e nessa aqui também, porque com a ideia de que haviam armas químicas e biológicas de destruição em massa que apoiavam, e ele apoiava o terrorismo. O problema, e aí vem uma das razões de haver esses conflitos também, são os fatores econômicos. O Iraque é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. E se ele produz petróleo, quer dizer que isso tem valor. E os Estados Unidos precisam de petróleo para manter a sua economia funcionando. Então, invadiram o Iraque sob a ideia de buscar armas químicas e biológicas, mas na verdade nunca encontrou nada. E nunca encontrando nada, ficou meio estranho. Derrubaram o ditador Saddam Hussein, teve a questão toda lá, ele foi depois executado, né? Teve a pena de morte, tudo. E com esses problemas, meio que mudou. Mas só para vocês repararem a situação, quem colocou o Saddam Hussein no poder, porque ele chegou na década de 70, foram os Estados Unidos. Então, ou seja, os Estados Unidos teve que resolver um problema que eles mesmos criaram. Então, isso mostra a situação. E desde então, eles têm entrado numa luta sem fim. Não apenas contra um país, né? Ou seja, a guerra ela mudou depois do terrorismo, depois do Vietnã, já começou a mudar toda a guerra do Vietnã, mas de qualquer maneira, assim, a mudança que houve não foi para conflitos entre países, aquela coisa formal, e sim contra grupos supranacionais interessados em impor os valores, a mesma coisa que você vê hoje com o Estado Islâmico, né? E também que é uma dissidência da Al-Qaeda, né? Da Al-Qaeda, que é o grupo terrorista do Osama Bin Laden, mas que depois que ele foi morto, você teve essas, como eu posso dizer, você teve uma queda, né, de relevância e tudo mais. E assim, e acaba tendo essa ideia de que uns ficam querendo impor a sua ideia sobre os outros, derrotar a outra civilização. E até mesmo dentro do que seria a própria civilização tem conflitos, principalmente no islamismo. A gente pensa que é uma coisa muito homogênea, mas não é não. Tem várias diferenças. Quando tiver umas aulas mais específicas sobre religiões, assim, como um todo, né? Não vou ficar aqui. Não é, não é teologia isso aqui, né? Então, não é ensino religioso, é sim entender um pouquinho as características, entender algumas coisas que eles fazem. E aí, dentro das ramificações dela, você tem dissidências, conflitos. Isso em qualquer civilização, até mesmo na civilização ocidental. E por aí vai, até porque tem fatores políticos e tudo mais. Tá ok? Então essa aqui foi a nossa videoaula. Espero que tenha sido bom, que tenha sido interessante e que aproveitem. A atividade estará disponível aqui no blog para vocês fazerem e também a apresentação, esse PowerPoint que eu estou exibindo aqui para vocês, esses slides, estarão disponíveis tanto no blog como também na publicação aqui no YouTube, tá bom? Então abraço a todos e até mais.